O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o nosso estudo é sobre o capítulo de número 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Antes de iniciarmos o nosso estudo, queremos retomar com os nossos companheiros e companheiras que a Sociedade Espírita Allan Kardec, a partir de amanhã, além do receituário e da farmácia, vai abrir também para os passes. Mas acompanhe durante a semana na página do Facebook, o site da SEAC, que é www.seacpoa.org, para as maiores informações durante a semana, certo? Então, iniciamos o nosso trabalho, escolhemos do próprio capítulo, do evangelista João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3, quando Jesus nos diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou, para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Façamos a nossa prece. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade da vida e das nossas vidas, a grande bênção da reencarnação, que nesses momentos, Senhor, de tanta aflição, de tantas vicissitudes que enfrentamos, saibamos reconhecer a tua lei, em especial de causa e efeito. Que tenhamos a fé, a coragem, a resignação para vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades. Mas, voltando nosso pensamento a Ti, Deus de amor, que Jesus, nosso Mestre amado, que nos deixou esse roteiro vivo de bem viver, possa também nos amparar nestes momentos e que, quanto a nós, tenhamos a responsabilidade do amor, da fraternidade e da caridade. Com a permissão dos amigos que coordenam este momento, iniciamos o estudo desta manhã. Que assim seja. Para que nós passemos ao estudo, apresentemos então o nosso companheiro José Daniel, que vai fazer conosco então esta explanação deste capítulo. Ele é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas de divulgação, de estudo e evangelização espírita. E atualmente José Daniel é o presidente da SEAC. Com a palavra, o nosso companheiro. Muito obrigado, Solange. Nosso bom dia a todos. Estejamos em paz. Que bom que mais uma vez podemos estar aqui presentes para estudarmos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E temos a grata oportunidade de poder estudá-lo parte a parte, página a página, capítulo a capítulo, observando a beleza e a profundidade dos ensinamentos de Allan Kardec e também dos espíritos superiores. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que muito nos fala ao coração. É uma obra que vai direto aos nossos problemas pessoais, aos nossos desafios internos, aquelas questões que nós devemos trabalhar a fim de sermos pessoas melhores. Mas não é assim para todos os seus capítulos. Em especial, para o capítulo da manhã de hoje, nós temos uma abordagem por um outro ângulo. Ao invés de focarmos apenas na questão puramente individual, que obviamente é importante, não estamos aqui desmerecendo ela continua sendo importante, tanto que vai ser muito bem abordado ao decorrer da obra, mas aqui nós temos um assunto do ponto de vista coletivo. Vamos falar de todo o globo em uma tacada só, como se diz. Abrangendo a coletividade, toda a população do planeta Terra. O título veio de uma frase de Jesus, que está contida no Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículo 13, que é o que Allan Kardec
coloca no início desse capítulo. E aí, entre outras coisas, né, Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai. Ora, o que afinal ele quis dizer com isso? Kardec vai nos dizer que significa, na verdade, duas coisas. Não significa só uma. Primeiro, significa as diferentes condições na erraticidade, ou seja, após a desencarne, quando se aguarda uma nova encarnação. Porque vai haver espíritos felizes, infelizes, atormentados, caridosos, uma infinidade. E também vai significar as moradas que existem no universo. Ou seja, os diferentes tipos de mundos habitados. E é este último que ele mais vai desenvolver. E é por isso que aqui nós temos uma abordagem que é toda ela voltada para o coletivo, para esses mundos e, consequentemente, para as suas populações. Todos nós que aqui estamos encarnados na Terra, com certeza já nos perguntamos por que o nosso planeta é do jeito que é. E ao fazer essa pergunta, não estamos nos referindo às condições físicas. Por que o céu é azul? Por que a grama é verde? Por que tem árvores? Não são essas características físicas. Mas sim porque este mundo ainda contém tanta injustiça, tanta maldade, tanta violência, tantas lágrimas e tantas outras coisas que nós vemos e ficamos assim estarrecidos, perplexos com as coisas que presenciamos, que são noticiadas, que vêm ao nosso conhecimento. E muitas vezes parece até que a Terra não tem jeito. Parece que o mundo se perdeu. Parece que estamos nos fins dos tempos. E é nesse capítulo que Allan Kardec vai responder essa pergunta. Por que a Terra, afinal, é assim e não é diferente? Pode a Terra vir a mudar? Pode haver a ser realmente um mundo mais feliz? Porque desejo nosso é de todo mundo que ela seja um mundo melhor. Que realmente possa que existir a paz, a harmonia, a felicidade, o bem-estar, o companheirismo. Mas por que mais desejemos isso, por mais sinceros e até que façamos esforços para tal, parece que a Terra não anda. Parece que ela fica no mesmo lugar. Então, além do desejo, é possível realmente que a Terra se transforme em um mundo melhor? Com isso, nós vemos a importância que tem esse capítulo e o interesse que devemos ter em conhecê-lo e bem entendê-lo. Então, primeiramente, o que Allan Kardec vai nos explicar? Há diferentes categorias de mundos habitados. Ou seja, os mundos não são iguais entre si. E não falamos aqui da igualdade física ou geológica ou das condições ambientais. Falamos de uma certa igualdade em questão da convivência dos seus habitantes. Nesse ponto, eles não são iguais. Eles são muito diferentes. E ele vai propor 5 tipos de mundos habitados, fundamentados somente no destino a que esses mundos podem alcançar e também nas suas condições atuais. Então, primeiramente, nós vamos ter os mundos primitivos.
Esses mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Podemos imaginar, para termos uma ideia, a Terra quando ela era bem primitiva, quando aqui habitavam os homens das cavernas. Os nossos antepassados na escala evolutiva biológica, que foram os primeiros lá a construir os primeiros materiais, a começar a construir suas casas, a desenvolver a agricultura. Podemos imaginar um mundo primitivo mais ou menos como sendo este. Só que aqueles homens primitivos, lá da Idade do Bronze, da Pedra Lascada, da Idade do Ferro, todos aqueles períodos históricos que nós temos, eles não ficaram parados ali. Aquelas sociedades bastante primitivas, elas se desenvolveram. Elas se tornaram mais complexas. Porque os homens, aqueles indivíduos que estavam ali, progrediram, melhoraram. E com isso o orbe todo também melhorou. Este é o mundo primitivo. Depois do mundo primitivo, nós temos os mundos de provas e expiações. E aí Kardec vai dizer, é aqui que a Terra está inserida. E quais são as características de um planeta de provas e expiações? É aquele em que o mal predomina sobre o bem. Então, muitas das coisas que nós vemos, que acontecem no nosso planeta, ocorrem porque ele é um planeta de provas e expiações. E aqui há mais mal do que bem, ainda. Não houve a superação necessária. Não houve o avanço tão desejado. E esse mal é maior do que o bem, porque os espíritos que aqui encarnam ainda têm mais mal do que bem. E dão curso a todas as suas paixões. Dão vazão a todos os seus vícios. Afloram muitas vezes aquilo que eles têm de pior. Então, enquanto os indivíduos que habitam um planeta, como o planeta Terra, não evoluírem, não progredirem, a Terra continuará a ser um mundo de provas e expiações. Ela seguirá com as coisas que nós vemos acontecerem. Mas atenção, nenhum mundo fica preso a uma categoria para sempre. Se nós observarmos o tempo que levou para sairmos lá dos homens bastante primitivos, lá dos nossos ancestrais, e chegarmos até os tempos atuais, quando houve o início da civilização, foi gasto muito tempo. Talvez alguém que estivesse lá nos primatas, com os nossos primatas, lá nos australopitecos, e todas aquelas classificações que tem, achasse que nunca ia para frente, que ia ficar naquilo para todo sempre. No entanto, houve progresso. Os mundos também vão progredindo, porque as sociedades vão mudando, pouco a pouco. Pouco a pouco, aliás, para nós. Se nós prestarmos atenção, nós vemos que a Terra já tem várias coisas nas quais ela mudou, indicando um progresso. É que não o progresso tão somente tecnológico ou científico, mas também o progresso moral. Por exemplo, há mais ou menos 300 anos atrás, no Brasil, a escravidão era vigente. E era uma coisa tida por comum. Tem os senhores brancos e tem os escravos. As pessoas que foram escravizadas.
havia defensores de tal prática, amplamente difundida. Hoje, 2024, a escravidão é um crime. É algo inadmissível. Nós vemos ainda situações de trabalho escravo? Vemos. Não foi um problema totalmente eliminado, mas que diminuiu de forma muito significativa em comparação ao que era. Se nós remontarmos mais para trás, a escravidão era a base de muitas sociedades. Por exemplo, o Império Romano. E hoje não é mais. Então, mesmo a Terra sendo um mundo de provas e expiações, há avanços notáveis. Outro exemplo, era muito comum que em guerras, em prisões, como meios até de investigações, fosse usada a tortura. Hoje ela é considerada também um crime. Acontece ainda? Infelizmente acontece. Mas aí a nossa percepção sobre aquilo mudou. Então a Terra dá sinais, sim, que está evoluindo. A guerra também. Durante um bom tempo, a guerra era um instrumento político. Era uma arma, uma ferramenta das relações internacionais. Hoje, se quer a todo custo evitar que elas aconteçam, embora ainda sigam acontecendo, como a gente sabe. Então, muitas vezes a gente acha perdida, que a Terra não tem solução, ela tem. E ela dá sinais que tem. Agora, ela não anda no passo que nós imaginamos que deveria imaginar, que deveria andar. Ela tem um outro ritmo. Porque há muitos espíritos aqui encarnados, muitos espíritos vinculados que necessitam ainda reencarnar e que ainda têm várias questões a serem trabalhadas. Após, então, esse mundo de provas e expiações, nós temos os mundos de regeneração, que aqui há com o início da inversão no mundo de provas e expiações, o mal é superior ao bem. A partir do mundo de regeneração, nós vamos ter uma inversão dessa predominância do mal. Aqui há um período como se fosse de um grande repouso. Vamos imaginar o seguinte: os mundos de provas e expiações representam uma doença. Uma doença que necessita de uma cirurgia bem delicada, que leva muito tempo de tratamento. Aí chega o dia em que essa cirurgia é realizada, e depois, o que acontece depois da cirurgia, quando ela é realizada com sucesso, vem o pós-operatório, que é um período de reabilitação, que é um período de readequação, em que o indivíduo vai recompor as suas forças. Esse é um mundo de regeneração. Por isso que Kardec diz que é onde a alma descansa após as lutas das provas e das expiações em mundos inferiores, se preparando para uma nova vida. Porque, obviamente, aquela pessoa que foi operada, que passou por uma cirurgia, ela tem que fazer uma série de readequações. Senão ela fica doente de novo. Ela só ficou doente porque alguma coisa não estava muito certa. Algum comportamento no organismo dela, causado, na maioria das vezes, por ela mesma, resultou em uma enfermidade. Então ela tem que se readequar. Nesses mundos também nos readequamos para
realmente substituir o mal pelo bem. E aí vem os mundos felizes, felizes ou ditosos, em que há mais bem do que mal. Ainda tem mal, porque ainda não houve a depuração completa. Mas o bem já é superior. E por fim, apenas os mundos superiores, celestes ou divinos, em que só existe o bem. Então a nossa caminhada é longa. A nossa tarefa, no sentido de nos transformarmos, é árdua. Mas aí talvez nos perguntemos, mas se é assim, o que acontece com aqueles que são recalcitrantes? Aqueles mais pedra dura, coração fechado, aqueles que ainda insistem no mal. O que vai acontecer com esses indivíduos? Bom, primeiro de tudo, eles também vão evoluir. Eles também vão progredir. Em outro ritmo, com certeza. Todos, sem exceção, vão alcançar a perfeição relativa. Agora, o caminho que a gente vai fazer difere de indivíduo para indivíduo. Enquanto necessitarmos encarnar em um mundo de provas e expiações, nós iremos fazê-lo. Se esse mundo é a Terra ou vai ser outro, aí é outra história. Porque também nós não podemos prejudicar o esforço coletivo de progresso e de evolução, porque nós queremos ficar como estamos, queremos sermos teimosos. Queremos ser burro empacado, que a gente diz bem no interior. Não. Aí a gente não pode, pelo nosso egoísmo, prejudicar a maioria. Vamos imaginar o seguinte. Hoje, todos nós somos completamente contra a escravidão. Mas tem um determinado indivíduo que precisa encarnar, estar em um mundo de provas e expiações, mas ele é totalmente a favor de escravizar as outras pessoas. Será que ele pode continuar neste meio, neste planeta? A depender do progresso que ele fez, sim. A depender do progresso que a maioria da população fez, não. E aí ele tem que ir para um outro mundo, também de provas e expiações, mas aí levemente mais atrasado que a Terra, em que possa passar por situações para expiar esse seu equívoco de ser a favor da escravidão. E esse é um movimento que acontece em todos os orbes, e já aconteceu na Terra. Conforme nos esclarece o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, houve uma época em que vários espíritos, vindos de outro orbe, aqui encarnaram. Por quê? Porque no mundo que eles habitavam, não mais poderiam ali encarnar. Então eles vêm para a Terra, um planeta similar, porque aqui podem expiar o seu passado e auxiliar os espíritos que aqui estavam encarnados. E nesse sentido, encontramos um poema ditado a Francisco Cândido Xavier e que foi inserido no primeiro livro que ele psicografou, Parnaso de Além Túmulo. É um poema ditado pelo espírito Augusto dos Anjos e que se intitula Raça Adâmica. E o poeta versa assim: a civilização traz o gravame da origem remotíssima dos áreas, estirpe das escórias planetárias, segregadas num mundo amargo e infame. A árvore genealógica de párias, faz-se mister que o cárcere a conclame,
para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos. Glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. Este poema, bem no estilo realmente de que Augusto dos Anjos escrevia, sempre apelando aos termos mais científicos, sempre muitas vezes com uma linguagem até bastante bizarra para nós, mas que traz aqui ensinamentos muito profundos, que nos traz aqui informações sobre o que aconteceu na Terra e que acontece ainda hoje, e também, de certa forma, o que vai acontecer. Nos falando, então, do movimento que teve de espíritos que aqui vieram para que encarnarem com dívidas lá de outro orbe, mas que poderiam auxiliar neste planeta, que é o planeta Terra. Então ele diz o seguinte: a civilização traz o gravame, ou seja, o gravame é uma espécie de um contrato, os termos de um contrato. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, temos um gravame. Temos um contrato que fala sobre o nosso processo evolutivo, a fim de espiarmos, resgatarmos as coisas que temos no passado, construirmos o nosso futuro e também auxiliarmos o progresso coletivo. Então, a civilização traz esse gravame da origem remotíssima dos árias. Ou seja, não é apenas um contrato que foi inventado agora. Não é só o que a gente tem para essa encarnação. Ele é muito antigo. Vem, ó, de longos tempos. E aí fala dos áreas, né? Se referindo a uma civilização muito antiga. Estirpe das escórias planetárias. Ou seja, aqueles espíritos que tinham algum destaque, aqui no caso especialmente no campo do intelecto, mas eram a escória planetária. Porque, embora muito inteligentes, eram a favor de coisas francamente inconfessáveis. Embora muito desenvolvidos no campo do raciocínio, eram deficientes emocionais. Eram limitados espiritualmente. Careciam de recursos espirituais. Faltavam adquirir virtudes básicas. Por isso a estirpe das escórias planetárias, segregadas num mundo amargo e infame. Porque, por não progredirem, por não cumprirem esse contrato adequadamente, tem que ser separados. Tem que migrar de um local para o outro. Tem que sair da sua terra natal e ir para uma terra que, consequentemente, é ingrata. Primeiro, porque não é a terra natal. É outro lugar. São outras pessoas, outras culturas, outro desenvolvimento. Por isso, então, segregadas a um mundo amargo e infame. Porque para esses que tiveram que vir para cá, assim como qualquer um de nós, quando tem que ir a um local menos envolvido, mais amargo, mais difícil, mais rude, se ressente. E sem a possibilidade do retorno imediato, por conta dos seus erros milenários. Aí ele vai seguir. A árvore genealógica de párias. Faz-se mister que o cárcere a conclame.
A árvore genealógica, porque muitas vezes é uma genealogia, uma linha de erros sucessivos. Muitas vezes, no nosso histórico reencarnatório, a gente não tem vários erros. A gente tem meia dúzia. A gente erra nas mesmas coisas sucessivas vezes. Então, para um espírito, sucessivamente, o erro é a questão da sexualidade. Para outro, vai ser a questão da riqueza. Vai lá, tem dinheiro e se perdeu. Muitas vezes do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, da mesma forma. Que nem criança teimando, fazendo coisa errada, vai lá e faz de novo. Muitas vezes nós fazemos isso. E aí vira realmente uma genealogia de párias. Que vão errando na mesma coisa. De forma até repetitiva. Por isso, então, faça mistério, então é importante que o cárcere a conclame. Que haja um aprisionamento mesmo. Vamos pensar de novo na criança. Se a criança ela é muito arteira, sei lá, abre a gaveta para pegar as facas e brincar com faca. O que a gente vai fazer? Ou a gente troca a gaveta de lugar, um lugar que ela não alcance, ou a gente deixa a criança meio presa, bota na cerquinha, bota em outro lugar que ela ali vai poder ficar segura, porque se ela se expor, vai fazer mal para ela mesma. No caso desses espíritos, é o mesmo. Vem então para um planeta, no caso a Terra, e aqui vai funcionar como um cárcere. Porque aí as coisas que são perigosas e do qual eles poderiam fazer muito mal, eles não têm acesso. Vamos imaginar agora, puxando para os nossos tempos atuais. Vamos imaginar os senhores da guerra, que temos muitos espalhados pelo orbe. Se eles vão a outro mundo, vamos dizer, se eles também vão ser segregados. E vamos imaginar que os senhores da guerra, esses grandes, que produzem mesmo, que são a força motriz da guerra, eles têm uma grande chance de serem segregados se não mudarem. Se eles vão para o mundo, que lá é provas e expiações, mas é mais atrasado em relação à Terra, eles podem se fazer senhores da guerra sem os recursos tecnológicos que tem só aqui? Não. Não podem. Embora talvez no íntimo vão querer. Porque a imperfeição, porque o egoísmo, a crueldade, a vaidade ainda estão lá. Não dá para fazer. No entanto, seus recursos de intelecto, eles vão preservar. E podem levar isso a outro orbe. Mas aí, em vez de fazer guerra, porque aí não tem os instrumentos para fazê-la, vão criar coisas que são úteis. E aí vão resgatar o seu passado. Vão deixar realmente para trás os seus erros e os seus crimes, corrigindo-os em outro orbe. Árvore genealógica de pares, faça o mistério que o cárcere a conclame, para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. E é exatamente isso. Então, essa sucessão de erros que vem se cometendo e ao qual nunca são retificados, por mais que se tente, por mais que se monte estratégias, por mais que faça expiações mais espinhosas, mais amargas, por mais que se coloquem bons espíritos para orientar, quando não vai dando mais certo, então é necessário um cárcere, ou seja, uma migração para uma terra que é ingrata, porque é mais atrasada, a fim de expiar seus crimes nas quedas milenares. E aí Augusto dos Anjos vai continuar explicando. Foi essa raça podre de miséria. Que miséria é essa que ele está falando? Obviamente não é a miséria monetária. Porque lá, se a gente pensar nas primeiras civilizações, lá nos egípcios, nos babilônios, nos persas, nos chineses, tirando quem ali, os imperadores ali, ó, a
corte, todo mundo, o resto era podre de miséria, porque essa era a condição da terra. Então, que miséria é essa que ele está falando? A miséria moral. Que é o que faz com que tenham que ser imigrantes em outro mundo. É a miséria do orgulho, é a miséria da crueldade, é a miséria da prepotência, é a miséria da avareza. É isso que faz um espírito realmente miserável. Os bens terrenos fazem uma pessoa miserável quando encarnada do ponto de vista econômico-financeiro. Mas depois que o indivíduo desencarna, o salário dele não vai para o mundo espiritual. Nem a aposentadoria, nem a pensão, nem os bens que tem acumulado, não vai nada. Então, essa miséria que Augusto dos Anjos fala aqui é outra. É de ordem moral. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos. O que é isso? Aqui ele traz uma explicação, em forma poética, forma alegórica, dos textos das civilizações primitivas. No qual, por exemplo, o Gênesis de Moisés faz parte. O que o Gênesis nos conta? Que lá no início existia Adão e Eva, existia o Jardim de Delícias, aí Deus fez Adão, depois fez a Eva, aí deu uma treta, que a gente diz hoje, tá? Deu um problema lá, e Adão e Eva foram expulsos do paraíso para uma terra em que tinham que conseguir comer o pão com o suor do próprio rosto, conseguir o pão com... Bom, tinham que se virar, trocando em miúdos. Olha, vamos pensar um pouquinho. Então, Deus fez um jardim de delícias. E lá tinha seres. Daqui a pouco aconteceu alguma coisa e esses seres foram expulsos do paraíso. Opa! Mas pelo que Augusto dos Anjos está nos dizendo aqui antes, e pelo texto que Allan Kardec nos traz, há espíritos que, em dado momento da evolução planetária, têm que migrar para outro mundo, por conta dos seus erros. Ora, para aquele que está migrando, que vai para um cárcere, parece realmente o quê? Uma expulsão. Ele sai de um jardim de delícias, onde tudo é maravilhoso, tem muito progresso, tem muito tudo, e vai para um mundo bem atrasado em relação ao seu orbe. Onde realmente tem que comer o pão com o suor do próprio rosto. E aí, mas fica aquela lembrança de que existia algo melhor. Algo que ficou perdido. Algo que foi deixado para trás. Algo que lhes traz saudades. Porque para esses espíritos, não foi somente a questão de sair de um planeta para o outro. Lá no outro ficaram seres amados, entes queridos, familiares, amigos muito próximos, lembranças, memórias afetivas, e que aqui tem que ser reconstruídas. E o mesmo se aplica aos espíritos que na Terra insistirem no mal, vai ocorrer o mesmo movimento. Uma migração para um outro orbe inferior à Terra, onde podem expiar seus erros, seus crimes nas quedas milenares. Mas eles vão ficar com lembrança do paraíso que é a Terra. Porque indo a um mundo que é inferior, em que ainda tem muito o que progredir, aqui realmente vai parecer o paraíso. Vai parecer um jardim de delícias, do qual foram expulsos por aceitarem conselhos duvidosos. Glorificando o instinto e a inteligência, que é realmente, inclusive, até o que nós fazemos hoje,
glorificamos a inteligência, tanto que pensam na guerra. A guerra só acontece com esforços tecnológicos. Ninguém faz hoje, mesmo que fosse a guerra lá de espada lá e florete, escudo, sei lá mais o que, mesmo aquilo lá tem uma tecnologia envolvida. Então, glorificando a inteligência e o instinto. Porque, claro, nesses casos que falamos da guerra, principalmente, é a inteligência usada para o mal. Mas a inteligência não é má por si mesma. Na pandemia da Covid, a inteligência em saúde foi utilizada para auxiliar muitas pessoas. Todos nós, inclusive. Porque foi da inteligência que se descobriu qual era a vacina para a Covid, a qual todos devemos tomar. Por exemplo, na situação que nós vivemos atualmente no nosso estado, no Rio Grande do Sul, através das inteligências e engenharia, que encontraremos a solução para o problema que nos afetou. Então, a inteligência pode ser utilizada para o bem e para muito bem. Mas aqui há, no caso do erro desses espíritos, e que também acontece aqui na Terra, glorificar a inteligência e o instinto. O instinto por si mesmo também não é mau. O problema é a glorificação. Dar glória ao instinto. Aí tem um problema. Porque ao se glorificar, se cai no exagero. Vamos pensar no seguinte. Na natureza, há a questão, por exemplo, das relações sexuais. São algo normal, feito pelo Criador, para que a vida possa existir no planeta Terra. Todos os seres vivos realizam atos sexuais visando a reprodução da espécie. Agora, se nós glorificarmos o instinto sexual, vão aparecer perturbações e exageros. Vão aparecer desvios bastante sérios, que na verdade não tem nada a ver com o instinto. Tem a ver somente com o exagero. Mas aquela coisa natural, na medida certa, obviamente, que todos têm, é exagerada, é exaltada, é colocada num altar, é vista como um fim. E aí surgem coisas bastante perigosas. Pensando em outro exemplo. A raiva. A agressividade tem uma parcela dela que é um instinto. Se a gente atiçar um bicho, um animal, ele vai ficar bravo, porque vai acionar o instinto de defesa. Agora, se esse instinto de defesa, se a força física for glorificada, for colocada no altar, for vista como, uma coisa assim que esse aqui sim é homem de verdade, ou outras coisas que por aí se diz, aí estaremos desviando, exagerando, favorecendo a violência, favorecendo o ódio, a rivalidade, a brutalidade, a crueldade, que são coisas que não temos a menor necessidade. Então, esse espírito, glorificando o instinto e a inteligência, como falamos, fez da Terra o brilhante grau da ciência. Aqui o grau é uma referência ao santo grau, o cálice em que Jesus teria bebido o vinho lá na última ceia, e que virou um item mítico. Era o objetivo dos cavaleiros da Távola Redonda, lá nos mitos do rei Arthur. E em muitos mitos por aí que tem, em muitas outras sociedades buscavam o santo grau. Então, fazendo isso, esses espíritos lá que vieram desse outro orbe,
fizeram da Terra o brilhante grau da ciência. Ou seja, uma exaltação, por um lado apenas, da identidade do ser. Por um lado apenas do desenvolvimento do espírito imortal. E aí ele finaliza, fez da Terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. Ou seja, que avançaram muito, mas faliram miseravelmente. Que muito glorificaram, que criaram realmente verdadeiros cultos, muitas vezes dos mais exóticos possíveis. No entanto, desse altar, desceram a um nível mais baixo. Porque faltava outra coisa. Aquilo era só um lado. Aquilo era só um aspecto. E o mesmo hoje vai acontecer, já está acontecendo na verdade, para aqueles que, no planeta Terra, insistem em dar vazão às suas paixões. A esses que glorificam o instinto e a inteligência, desviando e exagerando, criando uma longa lista de fatos a serem espiados. Vai chegar um certo ponto em que esses espíritos terão, sim, que migrar para um outro cárcere, para que aqueles que aqui conseguiram espiar, retificar o seu passado, possam continuar evoluindo. Porque, obviamente, ao seguir o progresso da Terra, vai ser mais admissível que a gente conviva, que essas ideias exóticas possam entrar no debate, como o retorno da escravidão, a questão ambiental, não tem importância, isso aí é só conversa para boi dormir, vamos derrubar tudo mesmo. A mera exploração da Terra sem qualquer objetivo, a falta de olhar para o outro como um ser humano. Obviamente, se a gente quer, e a Terra vai, chegar a um mundo melhor, a gente não pode conviver com essas ideias para sempre. Então, se aqueles que ainda aceitam essas ideias não mudarem, eles vão ter que ser convidados a se retirarem. E é assim que o planeta vai evoluindo, vai mudando até chegar ao estado de mundo celeste ou ditoso. Perdão, celeste ou divino. Claro, provavelmente vai levar muito tempo. Mas, independente disso, guardemos a certeza do progresso da Terra e do nosso progresso. Tudo está meticulosamente programado pelo Criador. Ele deixou uma parte para nós decidir sobre a velocidade em que vamos progredir. Ao porto final, todo mundo vai chegar. Agora, se vamos chegar rápido ou devagar, se nossa história vai ser mais florida ou mais espinhosa, cabe a nós decidirmos. Façamos, portanto, o nosso melhor. Persistamos no bem. Não esmoreçamos perante as coisas que acontecem. Não achamos que a Terra está perdida, que a humanidade não tem solução. Tem. As medidas estão sendo tomadas. O progresso vai acontecendo, as coisas vão mudando. Guardemos a confiança na providência divina. Não deixamos o nosso coração se turvar, se desanimar, se entristecer, se revoltar. Façamos a nossa parte. E Deus, nosso Pai, através da sua providência e dos espíritos superiores, irão fazer o resto. Que a paz do Mestre esteja conosco, hoje e sempre. O nosso agradecimento, sincero agradecimento pela essa belíssima explanação do José Daniel, muito esclarecedora, que possamos vibrar, então, neste momento, né, nas condições em que o nosso planeta atravessa, que sejamos aqueles que têm a vontade, a fé e a esperança de permanecer
no mundo de regeneração. Façamos a nossa prece. Amado Pai, abençoa os nossos propósitos, envolve esse nosso planeta amado em vibrações de muita luz, que cada vez mais mentes amigas vibrem no bem, no amor e na caridade. Os exemplos se mostram de quanta solidariedade se apresentam nos momentos difíceis, que essa solidariedade faça parte do nosso ser. Obrigado por esta manhã, por estes esclarecimentos, e fortalece o nosso ânimo e a nossa coragem, tendo a certeza da tua lei de justiça, amor e caridade. E assim, Senhor, pedimos licença aos amigos que coordenaram esta manhã para dar por encerrada a atividade do Evangelho segundo o Espiritismo. A todos, muita paz. Que assim seja.